Estamos aqui em mais uma pausa entre uma consulta e outra com o Dr. Pedro Cunha, mastologista. Atende lá no Instituto Maccabi comigo, atende aqui também na clínica do Dr. José Bento. A gente trabalha junto faz tempo, né, Pedro? Uma felicidade, bastante tempo. Eu queria continuar nesse tema que a gente começou no outro vídeo sobre Outubro Rosa. Uma dúvida muito frequente nas pacientes acima de 40 anos é: eu tenho que fazer mamografia todo ano, mesmo estando tudo bem? Essa pergunta é muito importante, acho que é uma dúvida muito corriqueira mesmo. Mas sim, mamografia a partir dos 40 anos, todos os anos. Isso é reconhecido nas sociedades de mastologia do Brasil, internacionais, europeia, americana. Então precisa, pacientes de risco habitual a partir dos 40 anos, todos os anos precisa fazer mamografia. Existem algumas indicações de pacientes que precisam começar um pouco antes. Então, se tiver um risco aumentado, um risco familiar aumentado, precisa começar um pouquinho antes. Nunca antes dos 25 anos, não se faz mamografia antes dos 25 anos. Então, às vezes, uma paciente de um risco aumentado vai precisar começar mais cedo, às vezes a gente precisa complementar com algum outro exame, por exemplo, ultrassom ou ressonância, mas o importante é que o único exame que comprovadamente tem uma redução na mortalidade por câncer de mama, de 40% até 40%, é a mamografia. Então, é um exame fundamental de fazer na rotina ginecológica todos os anos. E não tem nada que substitua a mamografia, né? Porque elas me perguntam muito isso, porque tem muita gente que sofre com dor, assim, né? Principalmente as mulheres que têm a mama um pouco menor, elas reclamam, mas tem alguma coisa que substitua? Não é como homem, é difícil falar, né? Porque a gente, raramente homem precisa fazer uma mamografia, às vezes precisa, mas a gente consegue entender que é um exame incômodo mesmo. Você sabe que é uma pressão de aproximadamente 11 quilos que faz sobre a mama quando você faz a mamografia, então não é um exame... justificada de vocês. Não é um exame agradável mesmo, mas nada substitui. O que a evidência científica mostra pra gente, mesmo quando faz ultrassom, mesmo a ressonância, que é um exame que as pessoas consideram ele um pouquinho melhor, assim, não tem essa comprovação de redução da mortalidade como a mamografia tem. Então é fundamental que seja a mamografia. Acaba que o ultrassom e a ressonância são exames complementares que a gente acha alguma coisa na mamografia. Isso, eles complementam exatamente isso. A gente geralmente de rotina já pede a mamografia e o ultrassom juntos, porque eles complementam um ao outro, mas não tem essa possibilidade de você falar assim, não, foi tudo bem ano passado, então esse ano faz só o ultrassom, não precisa da mamografia. Não tem essa possibilidade, tem que fazer a mamografia e o ultrassom vai de brinde para complementar, porque auxilia muito e antecipa qualquer coisa que a gente possa ver na mamografia, então ter os dois juntos é muito bom. O que eu tenho na minha cabeça, ver se está certo, né? O ultrassom e a mamografia, eles veem coisas um pouco diferentes, porque a mamografia era uma mama muito densa, então nas mulheres mais jovens, mais próximas dos 40 anos, às vezes é um pouco mais difícil de ver algum tipo de lesão. Então por isso que a gente sempre pede, né? Os dois, Não tem uma normativa de sempre pedir, mas tem um costume da gente sempre pedir, principalmente no consultório, que tem recurso, então a gente pede os dois juntos. E é exatamente isso, eles têm funções diferentes. Então, na verdade, a mamografia ela mostra pra gente principalmente calcificação, mostra formato. Isso é uma coisa importante. Então, você até vê, às vezes, na mamografia, você vê um formato de uma bolinha, que é o que a gente chama de um nódulo. Mas só pela mamografia, a gente não sabe dizer se é um nódulo sólido, se é um nódulo com conteúdo líquido dentro. E o ultrassom complementa. Então, além dele ver uma mama densa, que essa mama tem bastante glândula, uma mama jovem, ele consegue enxergar melhor do que a mamografia e ele consegue dizer pra gente nesse formato. Então, nessa bolinha que a gente viu o formato, que é um nódulo, esse nódulo ele é sólido, que realmente é um nódulo, ou ele é um cisto, que é uma bolinha de água. Então, o ultrassom dá essa distinção pra gente. E isso é importante. A mama, ela é composta por glândula, que é a parte funcional da mama, e por tecido gorduroso, que tem o tecido adiposo que tem na mama. Ao longo da vida da mulher, com envelhecer, acontece uma lipossubstituição, a gente fala. Então, essa glândula, que é a parte funcional da mama, que é o que deixa a mama densa, que fica mais difícil de ver na mamografia na paciente jovem, com o passar dos anos ela vai diminuindo e vai dando lugar para a gordura, que é um tecido fácil de ver na mamografia. Então, além de tudo, quanto mais velha a paciente, mais fácil de enxergar qualquer alteração na mamografia. E até quantos anos a gente precisa realizar mamografia? Ou é para sempre? Essa é uma pergunta importante também. Até pouco tempo atrás, era considerada uma data limite, uma idade limite de 75 anos. E hoje em dia não tem mais essa idade limite, porque as nossas pacientes estão vivendo cada vez mais, com qualidade de vida melhor, mais saudáveis, muito mais do que 75 anos.
Então a recomendação hoje em dia é você fazer mamografia até que você tenha alguma comorbidade, ou que a paciente tenha alguma doença que julgue que a expectativa de vida dela é menor do que 7 anos. Então se uma paciente tem uma expectativa de vida menor do que 7 anos, não precisa mais fazer mamografia. Então, a partir lá, para cima dos 75, a paciente tem 82 anos e ela não tem nada, tem só pressão alta, isso, dieta boa, não precisa, pode continuar. Todo ano tem que fazer mamografia, mas aí não, a paciente já está acamada, várias comorbidades, várias doenças, que aí o médico que está acompanhando, o geriatra, geralmente vai estabelecer que ela não tem aí uma expectativa de vida de 7 anos, aí você pode parar de fazer a mamografia. Porque provavelmente que ela venha a ter um câncer de mama não vai ser essa doença que está prejudicando e diminuindo a expectativa de vida dela. São os outros fatores todos que ela tem. Perfeito. Muito obrigada. Até a próxima.